Bom, começou. Esse vídeo não é uma brincadeira. Começaram a invadir igrejas. Bom, isso aconteceu na Igreja Luterana da Paz, em Joinville, Santa Catarina. Bom, com bandeiras do comunismo, militantes gritaram ocupar e resistir. Ele não e eles são de direita. São 3 frases aí que eles gritaram. Essa matéria está na revista Oeste. Bom, eles entraram na igreja para invadir, gritaram. Você vai ver um trecho agora disso acontecendo. E no portal Gospel Mente fala: com bandeiras do PT e da CUT, militantes interrompem o culto na Igreja Luterana da Paz, em Joinville. Bom, a gente pode ver que estavam ali cultuando a Deus, estavam, enfim, tendo seu culto normalmente, e manifestantes do PT e da CUT invadiram essa igreja. Ou seja, a gente está começando a chamar invasão de propriedade privada de protesto, de manifestação. A gente está começando a chamar intolerância religiosa de manifestação, de protesto. E isso é intolerância religiosa, isso é contra a ordem pública, isso é ir contra ali a religião, isso é invadir uma propriedade privada para gritar, protestar, enfim. Isso é um absurdo. E os grandes veículos de notícia não se manifestaram quanto a isso. Cadê os jornais? Cadê falando sobre isso? A maior parte dos jornais que falaram sobre isso são portais gospel, que estão preocupados ali com a igreja e mostraram o que estava acontecendo. Os grandes meios de comunicação se calaram quanto a isso. Então a gente está vendo a igreja começar a ser invadida. A gente está vendo a perseguição aos cristãos. Jesus falou que isso ia acontecer. Mas qual é o seu posicionamento quando o cristão for perseguido? Qual é o seu posicionamento quando te falarem para você não ter sua fé? Qual é o seu posicionamento quando você for rechaçado na sua faculdade, quando você for deixado de lado pelos seus amigos, que se dizem seus amigos, mas na verdade não estão preocupados com você? Bom, nosso posicionamento cristão deve permanecer firme. A gente precisa permanecer cultuando a Deus, resistindo. A Bíblia fala que as portas do inferno não resistirão à igreja. Então a gente precisa resistir ao diabo, resistir a essas coisas ruins que estão acontecendo. É a igreja que precisa se posicionar. É a igreja que precisa tomar um posicionamento. E não pense que essas pessoas são do demônio ou coisas do tipo. Pense que a nossa luta não é contra carne e sangue, é o que diz a Bíblia. Essas pessoas, elas estão sendo usadas por Satanás, sim, mas nossa luta não é contra a carne. Então a gente tem que amar o nosso próximo por mais que ele nos persiga. A gente tem que amar e orar por eles, para que mesmo na perseguição eles se convertam e reconheçam o erro. Então, esses jovens manifestantes, a gente deve ter pena deles e orar por eles, para que eles encontrem o verdadeiro evangelho. E a gente tem que se posicionar como igreja, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que, acima de tudo, votar certo e orar pelos nossos governantes. Então, vote certo, não fique pensando que não há uma briga de esquerda e direita, porque há uma briga. Não fique pensando que não é possível virar uma Venezuela, isso aqui, porque é possível o comunismo entrar no país, é possível, e eles vão calar logo a voz dos cristãos em primeiro lugar, como a gente pode ver em manifestações querendo calar a voz dos cristãos, como a gente pode ver no último vídeo que desmonetizaram o Brasil Paralelo, tudo isso para calar os cristãos. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Igrejas estão sendo invadidas, canais estão sendo desmonetizados. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E o que a gente está fazendo sobre isso? A gente precisa orar, a gente precisa se posicionar. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para você entender, para as pessoas entenderem que a igreja está sendo perseguida. Deixa seu like no vídeo para esse canal aqui, para esse conteúdo alcançar mais e mais pessoas, para que a gente possa entender o quão a igreja está sendo perseguida e o que a gente tem que fazer diante dessa situação.
compartilha, deixa seu like e eu te vejo no nosso próximo vídeo.